Olá! No ano passado, o governo federal lançou o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa. Seu objetivo é garantir que 100% das crianças estejam plenamente alfabetizadas até os 8 anos de idade. Para monitorar a meta, os alunos serão avaliados ao final do terceiro ano do ensino fundamental. As avaliações já existentes sobre esse período mostram que os desafios são imensos. Segundo a prova ABC, realizada pelo movimento Todos pela Educação em parceria com o Instituto Paulo Montenegro, MEC e Sesgran Rio, quase metade dos alunos chegam ao terceiro ano com um aprendizado inferior ao que se esperaria nessa fase. Para falar sobre essas avaliações, nossa convidada de hoje no programa Entrevista, nessa série que trata do desafio de ensinar em suas múltiplas linguagens, é Ana Lúcia Lima, diretora executiva do Instituto Paulo Montenegro. Oi, Ana, tudo bem? Tudo bom? Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês. O que a gente entende que as crianças devem aprender em português e matemática aos 8 anos de idade e por que criar esse indicador? Talvez a gente tenha se aventurado, né, a fazer essa prova ABC para atender uma demanda do Todos pela Educação, que tem como uma das bandeiras garantir que todas as crianças estejam alfabetizadas aos 8 anos e que não existia no leque de avaliações de âmbito nacional nenhuma prova de grande escala que medisse em que ponto estamos, né, desse desafio. Como nós já temos a experiência com o indicador de alfabetismo funcional, que é o INAF, medindo domínio de letramento e numeramento em população de 15 a 64 anos, um pouco a gente disse, bom, dá para medir, vamos lá que a gente mede, né? E de fato, em parceria com a Fundação Sesgran Rio, que foi quem criou a prova, quem definiu as habilidades que seriam medidas e montou a prova, e com o financiamento no ano de 2011, né, do próprio IBOP, a gente conseguiu, numa pequena amostra que cobria só as capitais do país, fazer um primeiro experimento que mostrasse que, olha, dá para medir e é mais ou menos nesse ponto, como você diz, cerca de metade das crianças de fato ainda não dominam essas habilidades quando deveriam, né? O desafio de fazer esta prova, ainda numa escala de fato muito pequena, eram 6.000 alunos só, a gente não conseguia analisar esse dado ainda por características geográficas, por diferenças socioeconômicas, etc., desses alunos, porque a amostra era uma amostra pequena, mas era um pouco uma experiência de dizer, dá para medir e medir isso de acordo com as habilidades que estão definidas na escala do SAEB, que é a prova de larga escala que mede a competência em português e em matemática no 5º ano do fundamental. Como é que é uma prova? Porque, assim, pensando um pouco também, que habilidades são essas? A gente fala tanto do currículo, mas às vezes até para o pai, às vezes eu diria até para o professor é difícil de entender o currículo, estruturar bem o currículo e ter clareza do que e como ensinar aos 8 anos de idade ou nessa primeira fase aí de letramento e alfabetização. Então, olha, esse acho que de fato é um desafio importante, na verdade é um debate gigante, né? Quer dizer, não há um consenso. Hoje se discute, o MEC está capitaneando uma definição do que são os direitos de aprendizagem nessa etapa da vida. Existe uma lista, um rol de competências que deveriam estar sendo, digamos, dominadas pelos alunos nessa idade, mas não é unânime. Tem várias visões sobre essa questão. E agora o próprio INEP e o MEC, no âmbito do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, assumiram a medida do domínio das crianças ao final do terceiro ano, né? Então não precisa mais que digamos, um conjunto de organismos paralelos da sociedade civil façam essa medida, porque agora ela está assumida como política pública. E como essa prova deixou de ser aplicada, os itens que compõem as questões que são perguntadas serão divulgadas amplamente para toda a sociedade. Isso vai ser uma ótima oportunidade para que se possa perceber o professor, o aluno, o pai, o estudioso. X% das crianças hoje em dia têm essa competência porque resolvem esse tipo de desafio, conseguem responder corretamente a esse tipo de questão. Acho que isso vai traduzir muito mais claramente
aquilo que se espera e aquilo que se define como domínio de leitura e escrita adequado para uma idade de 8 anos. Olhando um pouco para os resultados que vocês já identificaram nessa pesquisa, a gente sabe aí, o MEC avalia em larga escala alunos no 5º ano, no 9º ano do ensino fundamental, no 3º ano do ensino médio. Quando sai um ranking do Enem, nós, a sociedade, a imprensa discute muito, olha como somos um país desigual, a diferença entre escolas públicas e privadas. E quando a gente olha para o indicador já ali aos 8, 7, 8, 9 anos de idade, a gente já percebe que a desigualdade começa ali quase na origem, né? O que aparece na pesquisa de vocês sobre esse tema da desigualdade? Se a gente lembra a terminologia do INAF, que define o domínio de alfabetismo em analfabetos, rudimentares, básicos e plenos, no final do Fundamental 2, 60% está, digamos, no básico, que é onde já deveria estar, 20% já escapou para o pleno, são aqueles que vivem no conjunto de condições de casa, de família, de escola, de acesso a mundo letrado, e já puderam ir para além, mas 20 já ficaram para trás. Esses 20 provavelmente são aqueles que, embora não fosse tão claramente identificado na sua alfabetização inicial, tinham limitações tais que não conseguiam ter se dito com muita propriedade. Eles apenas aprenderam a ler. Não sabem ler para aprender, não conseguem usar a leitura, a escrita e a matemática para avançar no contexto das outras coisas que eles têm que aprender. Então, acho que aí o foco em garantir, monitorar e garantir o mais rápido possível que a totalidade das crianças saia desta fase da escolarização de fato dominando essas habilidades, vai ser um grande avanço, não só para este indicador, mas para toda a trajetória escolar dessa criança depois. Ou seja, vocês do Instituto Paulo Montenegro, com outros parceiros, vocês têm uma análise da base, né, do início e do fim. No meio tem toda ali, tem toda uma encrenca ali que é avaliada pelo MEC. Mas agora trazendo um pouco também as próprias avaliações do MEC ali para o debate, a gente vê que há uma melhoria, por exemplo, um dos indicadores que avalia a educação, o IDEB, há uma melhoria nos anos iniciais. Mas essa melhoria não acontece nos anos finais, ou seja, é como uma onda que começa forte e perde intensidade. Na tua opinião, agora olhando também para os indicadores um pouco do MEC, a gente tem sabido manter como fazer para que essa onda, né, não perca intensidade ao longo do período? Então, eu acho que a gente tem hoje, talvez o maior desafio da educação brasileira, e não necessariamente unanimemente reconhecido, porque se fosse reconhecido, haveria mais atenção, mais foco, é o ensino fundamental 2. Né? Bem ou mal, avançou-se muito no Fundamental 1. Né? Agora, com a incorporação da educação infantil como obrigatória, vai ser um outro passo. A educação infantil ela tem escolas mais bem estruturadas, uma formação de professores investiu-se muito, focou-se muito nessa área. É um professor com um perfil específico para ser professor, aquele professor multidisciplina, né, que acompanha aquele aluno nas suas diferentes dimensões. Então ele pode entender que Joãozinho não é tão bom em português, mas ele é um gênio em matemática, o outro é muito criativo, aquela outra é ótima em esporte, mas se expressa oralmente mal. Enfim, ele conhece aquele aluno, ele convive com aquele aluno praticamente o tempo todo e consegue, pelo tempo e pela relação, né, de número de alunos e seu tempo de trabalho, quase dar uma atenção personalizada para cada aluno, puxando por aquilo que cada aluno tem para contribuir. De repente, aos 10 anos, mais ou menos, essa criança é tirada deste contexto e é colocada num outro contexto que muitas vezes é uma outra escola, de uma outra rede. Ela sai da rede municipal, vai para a rede estadual, ela sai de uma escola perto de casa, ela vai para uma escola mais longe, onde está cheio de menino grandão, né? E ela tem agora 6, 7, 8 professores que mal a conhecem, né? Que não tem tempo de conhecê-la, porque dão aula, né? Se é um professor de uma matéria que tem pouca frequência ao longo da semana, vão ver aquela turma uma vez por semana, ele vê outras tantas turmas como aquelas em diferentes escolas, um professor que não necessariamente consegue preencher a sua carga horária numa mesma escola, então ele transita de uma escola para outra, então ele tem diferentes turmas
em diferentes escolas, com diferentes equipes, diferentes coordenações pedagógicas, diferentes, enfim, é muito complicado, né? Então, a gente vai vendo que os índices de repetência, de evasão, de desempenho ruim, todos começam a acontecer a partir do 6º ano. Existem experiências inovadoras, alternativas, o próprio Rio de Janeiro está fazendo uma experiência bastante interessante em relação a isso, porque acho que está começando a cair a ficha que aí está o nosso, talvez hoje, maior nó. E claro, vai se refletir ao longo depois do ensino médio, vai excluir muita gente do ensino médio, porque as crianças simplesmente não conseguem terminar muito aos trancos e barrancos o Fundamental 2, mas não se veem qualificadas e motivadas para o ensino médio, e os que vão adiante com deficiências importantes. Tanto na prova ABC quanto no indicador de alfabetismo funcional, vocês avaliam português e matemática. Isso. Onde que está o principal problema? A gente não consegue, eu vou dizer assim, as notas são piores em matemática, né? Mas eu acho que tem uma componente que se soma, né? A próprio domínio do letramento faz com que o menino não entenda sequer qual é o conteúdo do problema, qual é a pergunta que está sendo feita na questão de matemática. Então, em matemática, você soma as duas coisas. A segunda coisa, eu acho que existe um avanço mais forte, tanto na formação de professores, quanto na oferta de materiais diversificados, tratamento de diferentes gêneros de suporte. Hoje trabalha-se muito com teatro, com música, com poesia, com propaganda, com textos dos mais diferentes contextos. A aprendizagem do português, vamos dizer assim, da língua portuguesa, do letramento, ela está mais contextualizada, mais próxima ao aluno. A matemática ainda é um bicho muito escolarizado, né? É uma coisa que parece que o que se aprende na vida não tem a ver com o que se aprende na escola. Então, acho que é um desafio maior hoje a matemática do que o português. Eu acho que se avançou menos, tanto na formação dos professores, quanto na produção de materiais adaptados, adequados para serem mais modernos, mais contextualizados, mais desafiantes para o aluno. Exatamente por a gente ser um instituto vinculado a um instituto de pesquisa, a gente tem feito, já há 12 anos, um programa de capacitação de professores para que eles realizem com os seus alunos na sala de aula pequenas pesquisas que eles inventam sobre temas que eles quiserem. Então, eles escolhem um tema que seja relevante para esse grupo de alunos, olham o entorno, percebem quais são as questões, elaboram isso, montam um questionário, vão para a rua, entrevistam, voltam, tabulam, calculam, enfim. Eles fazem aquilo que a gente no Ibope faz o dia inteiro, para um tema que interessa para aquele conjunto de alunos e professores. Isso faz com que o uso da matemática naquele contexto, fora as outras disciplinas também, mas a matemática, ela é tão contextualizada, ela é tão necessária para ele conseguir saber o que de fato ele descobriu com aquela investigação que ele está fazendo, que ela se torna absolutamente natural e relevante para aqueles alunos. Deixa de ser o bicho-papão que é. Então, é interessantíssimo você ver a meninada se empolgando para tabular um resultado, para descobrir quanto % é aquilo, porque aquilo diz para elas alguma coisa da realidade. Eu acho que isso é um pouco o desafio, né? Trazer a matemática da escola para a matemática da vida. A gente usa a matemática o dia inteiro, né? Ana, muito obrigado por sua presença, obrigado por ter aceito o nosso convite, obrigado a vocês que nos assistiram e até o próximo programa Entrevista. Tchau, tchau.